Olá, quero trazer uma dica bem interessante para que você possa ajudar o seu cliente. Se possível, ele for um alto S, estiver na alta estabilidade, estiver muito alto o estável dele. A gente sabe que todos os perfis, quando estão em excesso, trazem comportamentos ruins, destrutivos, negativos, e isso prejudica a pessoa. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre o estável. Numa reunião, por exemplo, ele vai se calar. Se ele vê que tem uma reunião acalorada, né, assim, de muitos dominantes. Dominantes por quê? Porque são perfis opostos e geralmente são totalmente, né, diferentes. Isso assusta o estável, ainda mais numas divergências de ideias. O dominante, ele vai se impor, se posicionar, falar mais alto, né, intimidar, talvez inconscientemente, o estável que se cala. Por quê? Porque ele não gosta de conflitos, ele não gosta de confusão, de gritaria, ele gosta de harmonia, todos conversando. Mas o que isso prejudica o estável? Ele acaba sendo assim como visto como uma pessoa que não tem opiniões, né? Poxa, a pessoa entra muda e sai calada da reunião, sabe? Só concorda com o que todo mundo concordou. E isso pode passar uma imagem negativa para quem está na reunião. Então, fale para o estável, lá para o seu cliente, da seguinte forma: olha, perceba que a discussão não é com você como ser humano, e sim de uma ideia. E discussões são importantes, porque discussões, gente, não é briga. Discussão é para a gente verificar o ponto de vista, né, das ideias, daquela situação. Logicamente que tem uns dominantes também no excesso que acaba prejudicando um pouco, mas olha só, você como estável, vamos focar em você. Você vá treinando, se posicionar com confiança a sua ideia. Não precisa gritar, não precisa aumentar o seu volume, só peça uma permissão ali para falar e expor o que você está pensando. Isso vai ajudar muito lá na sua equipe, nas reuniões que você participa, as pessoas querem te ouvir, saiba disso. A sua opinião também é importante, você faz parte daquele grupo. Olha que bacana essa dica para ajudar. Eu já ajudei vários altos estáveis que estavam com medo de falar em reuniões e aos pouquinhos começaram a treinar e já estão conseguindo participar de uma maneira muito mais fácil das reuniões. Bacana, não é? De repente, vai lá naquele gráfico do DISC, lá dos comportamentos, e aí ele tem que ter, talvez, a trabalhar um pouquinho mais a ousadia, né? Trabalhar um pouquinho mais a coragem para se impor. Por que muitos dominantes, mesmo falando asneiras, eles acabam sendo assim, tendo uma credibilidade? Uau, o que ele falou realmente é válido, porque eles vão com muita confiança, né? Eles falam mesmo com voz alta, imponente, e aí isso gera, né? Não, o que ele falou é verdade. Às vezes ele não tem nada a ver de verdade naquilo que ele tá falando, mas ele acredita tanto e às vezes, né? E às vezes, gente, é inconsciente, ele errou um dado, um número, alguma coisa assim, e que todo mundo acaba acreditando, mas por quê? Pela postura dele. Então também não chega miando, né? Sabe o que é a minha opinião? Mais ou menos, assim. Também se você chegar miando, com muita desconfiança, muito medo, as pessoas podem não dar credibilidade para você, estável, tá? Então olha só, fica a dica para você ajudar o seu cliente, né, a trabalhar, a desenvolver um pouquinho outros comportamentos para que ele fale, diminuir essa alta estabilidade que possivelmente está prejudicando ele lá dentro da organização. Bacana? Fica aí essa dica para você.